As hemorroidas são vasos sanguíneos que incham e podem causar sintomas e ficar inflamadas na região do ânus. Elas podem causar desconforto, dor, coceira e sangramento. Elas ainda podem ser internas, quando acontecem dentro do ânus, ou externas, obviamente, quando acontecem fora. E é sobre elas que a gente vai falar hoje. Meu nome é Thaís Takahashi, sou coloproctologista, especialista em saúde intestinal. Já conversamos algumas vezes aqui no canal sobre esses vasos sanguíneos que a gente tem e que quando começam a dar sintomas a gente chama de hemorroidas. E as principais causas que fazem esses vasos começarem a dilatar, como varizes que a gente vê nas pernas, por exemplo, são a pressão aumentada nessas veias retais por conta de esforços durante a evacuação, seja na constipação crônica ou seja na diarreia. A gravidez, por conta do aumento da pressão sobre as veias do reto, por conta desses vasos que drenam as hemorroidas, o envelhecimento, porque os tecidos do corpo enfraquecem com o tempo e perdem sustentação, a obesidade, que coloca pressão adicional nessas veias também. E tudo isso pode ser potencializado por uma dieta pobre em fibras, uma ingestão insuficiente de líquidos, que pode levar ao esforço durante as manobras de evacuação. Afinal, a falta desses dois compostos endurece as fezes, fazendo com que a pessoa tenha que se esforçar mais ou demorar mais tempo no vaso sanitário. Ainda assim, o simples fato de permanecer sentado ou em pé por longos períodos também aumenta a pressão nesses vasos e por isso mudar de posição ao longo do dia é interessante. Só que é importante notar que um dos fatores que mais influencia é a predisposição genética, seja familiar ou pessoal. Isso quer dizer que pessoas que tenham o intestino preso não necessariamente vão desenvolver hemorroidas. Depende muito de cada um e de como esses tecidos ao redor foram projetados no corpo para o desenvolvimento dessa doença. Os principais sintomas relacionados às hemorroidas são o sangramento durante ou depois da evacuação, e esse sangue geralmente é vivo, bem vermelho vivo, na maioria das vezes indolor e às vezes pode acontecer num grande volume, chegando a pingar no vaso sanitário. Uma coceira ou irritação na região anal pode ser consequência de uma umidade que esses vasos produzem. O inchaço também é um sintoma possível, algumas vezes de um único lado, outras vezes ao redor inteiro da borda anal. E quando elas são externas, podem aparecer caroços ou saliências de uma forma aguda e que demora mais para desaparecer. Por mais que sejam pouco comum a dor, algumas pessoas têm sim dor, ou às vezes sinais menos intensos, como uma queimação ou peso. Para tratar as hemorroidas, a gente precisa pensar, antes de tudo, em afastar as causas e os gatilhos que as causaram. Por isso, aumentar a ingestão de fibras é o primeiro ponto. Consumir os alimentos ricos em fibras, frutas, vegetais, grãos, legumes, pode ajudar a amolecer as fezes e facilitar a evacuação, reduzindo a pressão nessas veias e, dependendo do caso, as fibras também são indicadas para quem tem o intestino muito solto, porque elas ajudam a formar como se fosse um esqueleto nas fezes e dar uma forma para elas. Por isso, beber líquido em quantidade adequada também é essencial. Evitar o esforço excessivo durante a evacuação, não segurar a vontade de evacuar e não fazer um esforço excessivo para a saída das fezes são medidas importantes para prevenir o desenvolvimento ou agravamento das hemorroidas. Para quem já tem alguns sintomas, principalmente, adotar hábitos de higiene, como limpar delicadamente depois de uma evacuação, evitar o uso do papel higiênico ou produtos irritantes ajuda no controle dos sintomas. Especialmente quando elas ficam inchadas, aplicar compressas frias pode ajudar a reduzir esse inchaço e aliviar a dor ou a coceira. Em algumas pessoas, o uso de pomadas ou cremes pode ajudar a aliviar os sintomas também. Só que é importante consultar um médico antes de usar qualquer medicamento, porque existem algumas individualidades que têm que ser levadas em consideração.
Mas quando algum procedimento mais invasivo é indicado? Nos casos mais avançados, quando os sintomas não melhoram com medidas conservadoras, pode ser necessário recorrer a tratamentos médicos, como uma ligadura elástica ou a cirurgia. Mas agora o recado mais importante desse vídeo. Na minha prática clínica, já vi muitos pacientes buscando informações na internet, iniciando o tratamento de forma espontânea e atrasando a busca por ajuda médica. Em algumas situações isso pode ajudar muito, sim, mas se você puder, procure ajuda e acompanhamento. É importante consultar um médico para obter o diagnóstico adequado e discutir as melhores opções de tratamento, especialmente se os sintomas persistirem ou piorarem. Até mais!